Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, segunda-feira. Gente, o ano literalmente está acabando. A gente tem tocado muito nesse assunto aqui, hein? O que você anda fazendo com o seu tempo? É hora da gente pensar seriamente a esse respeito. Meus amigos, depois de um final de semana, graças a Deus, muito especial, com muitas atividades, a gente teve contato com milhares de pessoas em algumas palestras. Nossa, foi tão gostoso, tão bom. Nosso coração se enche de ânimo, né, de alegria, para a gente começar mais uma semana. E hoje, eu gostaria muito de conversar com vocês a respeito de um assunto muito pertinente. A gente tem recebido, como sugestão de pílulas, muitas demandas ligadas à família, pessoas com problemas familiares, relacionamentos difíceis, pessoas que têm tido dificuldade na relação com seus filhos, filhos com pais, amigos em relação a amigos, pessoas que reclamam também das dificuldades no trabalho. E eu acredito honestamente, gente, que a base de todo esse conflito muito grande é exatamente uma dificuldade que muitos de nós têm em trabalhar a compreensão e a tolerância. Indiscutivelmente, falar do Evangelho é falar de compreensão, não é verdade? Porque o Evangelho nada mais é do que um convite a gente compreender melhor as leis de Deus e vivenciá-las. E para a gente fazer isso, naturalmente a gente começa a ser um pouco mais tolerante. O que é ser tolerante? Tolerante não é você simplesmente tolerar alguma coisa, que é aquela, sabe aquele fato de alguma pessoa faz uma coisa que você não gosta, aí você faz uma cara fechada e dá uma bufada, né? E fala, ai meu Deus, eu tenho que tolerar esse fulano. Mas na verdade você está com raiva dele, você pode até não ter brigado, mas está com raiva, né? Ficou calado, mas vai ficar pensando naquela situação o tempo todo. Isso não é tolerar. É suportar e de uma maneira negativa. E não é disso que o Evangelho fala. E com certeza, amigos queridos, não é isso que vai melhorar as nossas relações com as pessoas que a gente convive. A tolerância verdadeira, tão bem trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo pelos Espíritos Superiores, é uma extensão do amor. É nós sermos capazes de exercitarmos a famosa empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, mas não intelectualmente, de verdade. Gente, isso é muito sério. Por que existe a reencarnação? Dentre vários motivos, um deles é exatamente esse. Você acaba muitas vezes vivendo numa existência, uma experiência que numa existência interior você não viveu, para entender muitas coisas que até então não entendia. É a aprendizagem. É como se o aluno virasse professor para entender o que é ser professor e o professor virasse aluno para entender as dificuldades que é ser aluno. Então, quando a gente começa, né, com muito carinho, com muita boa vontade, porque é isso, tem que ter boa vontade. Não é porque se não tiver boa vontade, não tem como. De você entender uma outra pessoa, de verdade, mergulhar no universo dela, sabe, sentir a dor que ela sente, ou tentar compreender por que ela pensa como ela pensa, qual foi a história de vida dela, é impressionante, gente, como um pouquinho só de boa vontade já vai fazendo a diferença na nossa vida e melhora muito os relacionamentos. Porque quando a gente não tem isso, a gente tem o egoísmo, né? Que é o contrário. No egoísmo, eu apenas penso no que me importa, eu apenas penso no que é relevante para mim. Não há nenhum desejo de entender o outro. Eu quero que o outro me entenda. Esse é que é o problema. Então a gente, infelizmente, tem assistido muitos problemas familiares. Por quê? Porque quando isso ocorre, normalmente é um membro da família que é exclusivista, infelizmente egoísta e quer que o outro entenda. Mas por que ele não pode entender o outro também? Pensa nisso, a gente já falou disso aqui, é uma questão de matemática, né? Enquanto nós formos egocêntricos, ou seja, só pensando naquilo que nos importa, nós só vamos ter apenas o nosso interesse cuidando da gente. Mas se você tiver uma humanidade com mais de 7 bilhões de pessoas, imagina, uns pensando nos outros, né, se importando de verdade, olha como tudo muda. Você vai ter mais de 6 bilhões, 999 milhões, 999 mil pessoas pensando em você. Porque se um estiver pensando no outro, a gente vai receber atenção de todos os lados. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho lembra Jesus, sempre o nosso mestre Galileu, esse mestre nazareno maravilhoso, que nos ensinou a amar, gente, que nos ensinou a entender o outro, a compreender o outro,
Jesus nos aconselhava a andar uma milha extra com aquele, né, que nos convidasse a andar uma milha junto, que dessemos a capa quando alguém nos pedisse a túnica e assim por diante. Que nós, eventualmente, tenhamos dificuldade em se relacionar com pessoas diferentes da gente, meus amigos, é natural, né? Porque a gente está evoluindo, a gente está aprendendo, nós somos crianças espirituais aprendendo a caminhar, né, de uma maneira mais saudável. O problema é a gente ficar com a cabeça fechada, sem querer aprender a melhorar isso. Concorda? É eu ter dificuldade com você, pode ser natural, nós somos diferentes. Mas o problema é quando eu não quero aprender a trabalhar essa dificuldade e você também não. Aí é que cai na intolerância no sentido negativo. Então a pílula do nosso amado Evangelho dessa segunda-feira quer te convidar a ser mais compreensivo, compreendendo a lei divina que nos coloca em contato com aqueles que precisamos aprender, né? Que nos faz atrair as pessoas que são nossas professoras, para a gente poder aprender a evoluir com todo amor e todo carinho. Então é sério, procure olhar para quem hoje está do seu lado com mais afeto. Não cometa o erro, amigos, que muitas pessoas cometem, de ter que perder literalmente quem ama, né, através de um desencarne, através de um afastamento abrupto que às vezes a vida material traz, para começar a valorizar. Ah, eu era feliz e não sabia. Ah, como eu queria estar do lado de fulano. Infelizmente, eu já presenciei situações assim em velórios, né? E mesmo em hospitais, nas visitas que a gente fazia aos hospitais, e é muito triste. Tem que perceber que, infelizmente, a gente ainda precisa muito da dor abrupta da separação para começar a acordar da letargia espiritual que muitos de nós se encontram quando a gente dorme no nosso egoísmo. E aí perceber que a gente realmente tem tudo para poder fazer as coisas fluírem, mas às vezes pela falta de um pouquinho de boa vontade, a gente acaba não fazendo. Tá bom? Então que Deus te abençoe bastante. Mais uma vez, nunca vou me cansar de repetir. Obrigado por vocês compartilharem a pílula do nosso amado Evangelho, você fazer sua lista de transmissão carinhosamente. Gente, tive notícia de pessoas que compraram celular. Olha que legal, né? Porque esgotou a capacidade. Gente que está com lista de transmissão com 3.000 pessoas. Olha que coisa mais linda. Que Deus abençoe a boa vontade. E assim devagarzinho, despretensiosamente, a gente vai ganhando o mundo, né? Os corações das pessoas, independente de religião, independente de credo, para juntos a gente montar essa cadeia do bem, tá? E fiquem atentos, muitas novidades para 2018, mas muitas do Instituto Namastê, né, que é o nosso braço social, aqui nas Pílulas do Evangelho. A gente está preparando muita coisa, mas com muito carinho, para estreitar os laços entre vocês todos ao redor do mundo. Eu sei que não é fácil, afinal são mais de 100 países que recebem diariamente a pílula, e é um desafio para a gente, né, criar aqui na matéria oportunidade de estar todo mundo interligado, mas acredite, em breve muitas coisas maravilhosas vão acontecer, né? Já eu dou quase gaguejei aqui, né? Já eu vou dar notícias para vocês, tá bom? Mas até lá, vamos melhorar a nossa compreensão da vida e a nossa tolerância, e com certeza a nossa vida vai nos agradecer. Fiquem com Deus, amigos queridos, e você já sabe, até breve, até muito, muito breve.